esse rio de vida que está sendo jorrado aqui entre nós, nesse templo, ele jorra na sua casa também, amém? Existe um rio de vida jorrando, sendo jorrado. Um rio de vida sendo liberado do trono. Estão me avisando aqui que a classe dos adolescentes ficará aqui hoje, e as crianças podem ir. Existe um rio de vida do trono de Deus sendo liberado sobre a igreja do Senhor Jesus. Deus está fazendo, Deus está respondendo orações, Deus está se movendo, Deus está fazendo, e nós não precisamos ver, nós cremos. Nós não somos guiados por aquilo que a gente vê, a gente crê. As nossas orações estão sendo respondidas. Nós temos orado por avivamento, e o avivamento já está sendo movido dentro de nós, na nossa igreja, na nossa comunidade, nas outras igrejas. Deus está fazendo, amém? Estou feliz de estar aqui, estou grata por estar aqui. Estou feliz demais, porque é uma honra ministrar na casa do Senhor. E estou feliz também. Muito obrigada, meu irmão. Deus te abençoe. Por você estar aqui, Júnior. Por todos os irmãos estarem aqui. Mas, Júnior, você sabe que esse é o seu lugar. Olha para mim. Você precisa olhar para mim. Esse é o seu lugar. Você sabe que você foi chamado. Você sabe que você tem dons. E os dons de Deus são irrevogáveis. Você sabe que sobre você tem uma unção. Você sabe disso. E eu sei que você exerce isso lá no seu quarto. Você exerce isso no seu secreto. Você exerce isso lá na sua empresa. Mas ainda não está completo. Vai estar completo quando você voltar. Você precisa voltar. Porque por mais que nós tenhamos dons para exercer fora, os nossos dons não é para a gente ficar exercendo aqui nas quatro paredes. Mas por mais que Deus tenha nos dado dons para exercer fora, Ele precisa que a gente reabasteça na comunhão dos santos. Seu lugar é aqui. Você sabe disso. Seu lugar é aqui. Na simplicidade mesmo. É aqui recebendo de Deus, é aqui orando um pelos outros, é aqui ministrando com santidade no altar, é tocando. Deus te deu dom. Eu tentei tocar muitas vezes, você sabe disso. Não consegui. Misericórdia. Deus não me deu o dom para tocar. Quem sabe um dia Ele derrame sobre mim. Mas Deus te deu. E você não esqueceu ainda. E nem vai esquecer. Mas lá no último dia, no dia que Ele te chamar, Ele vai te pedir conta disso. E Ele vai perguntar para você: meu filho, eu te dei o dom para você tocar na igreja. Eu te dei o dom para você tocar no seu quarto. Eu te dei o dom para você tocar no seu... Eu te dei o dom, mas eu precisava que você viesse para o meu altar. Porque eu tenho algo para fazer no altar. E você vai falar para Ele: Deus, está aqui tudo que eu fiz por ti. Volta. Volta logo. Porque você tem muita coisa boa para apresentar para o seu Deus no dia do juízo final. Tá? Seus dias no seu retorno serão maiores do que o do início. Porque agora você vai estar consciente do que você está fazendo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque você vai vir com consciência. Você vai vir com santidade. Você vai vir com temor. Você era criança, você não sabia o que estava fazendo. Aí fazia tudo que dava na cabeça. Mas agora você cresceu. E agora é hora de voltar com santidade. Para impactar outros. Com esses dedinhos aí que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Esse negócio... Deus é bom demais. Queridos,
Eu gostaria de começar a ministração da palavra do Senhor de um jeito diferente hoje. Minha mãe vai entender isso e os meninos também. Quando eu era adolescente, meus irmãos, eu tinha uma missão às tardes. Quase todas as tardes era a hora de comprar o pão. Eu não sei se você vai se identificar, mas a minha mãe me dava o dinheiro e ela segurava, ela falava assim, minha filha, Raquel, vem cá. Minha mãe era muito brava, para quem não sabe, muito rigorosa, e tinha uma vara lá em casa. E aí, casas saudáveis tem vara. Casas saudáveis tem vara. Não apanhei a vida inteira, né, gente? Depois que eu virei adolescente, eu não apanhei mais. Mas eu apanhei. Criança precisa de vara, gente. Criança não pode ser espancado, não, viu? Mas a vara da disciplina é do Senhor. Casa saudável, casa que tem amor, tem vara. Tinha vara na minha casa, tá? E como eu trabalhava fora, eu e minha mãe fizemos um combinado. Mãe, na minha ausência, a senhora é mãe dessas meninas. Então, tinha uma vara na casa da minha mãe também, para disciplinar minhas filhas. Então, elas chegavam em casa, tinha uma vara em cima da minha geladeira. Chegava na casa da minha mãe, tinha uma vara em cima da geladeira da minha mãe. E aí das meninas se aprontasse. Tinha que ter vara. E quando chegava, eu ainda dava parabéns. Ei, vovó, muito bom, né? Vara é importante, mas eu não vou falar de vara, não. Eu vou falar da minha adolescência. A minha mãe dava o dinheiro e falava assim, Raquel, vai buscar o pão. E eu ia buscar o pão, mas tinha um tanto de recomendação. E a recomendação que ficava na hora de buscar o pão era, não vai perder esse dinheiro. Você vá, compra o pão e volta rápido. Tinha outras recomendações. Eu tinha que me vestir adequadamente para poder ir buscar o pão. Minha mãe passava a limpa assim, ó. A gente não podia sair com roupa curta, a gente não podia sair. Era tudo assim, na época meu pai não deixava a gente usar calça. E eu sou apaixonada com calça hoje, né, irmãos? Mas na época a gente usava uma saia. Eu tinha uma saia azul assim e a saia não tinha bolsa. Lembra, mãe? A saia azul clara e a saia batia aqui mais ou menos assim. E aí não tinha bolsa, eu tinha que ficar segurando aquele dinheiro, porque ai de mim se perdesse aquele dinheiro, gente. É questão de comida dentro de casa, você entendeu? O dinheiro era muito contadinho. E aí, eu ia para buscar o pão e ela passava a varredura. A gente morava num lote muito empoeirado. Então, a gente brincava, lembra disso? E ficava as pernas russas. Ela falava assim, vai passar uma água, não tinha creme, né? Vai passar uma água nessas pernas, menina, não pode sair com perna russa. E aí eu ia com a perna, passava água arrumadinha, toda limpinha, cabelinho penteado. Lembra? Não podia sair cabelo desgrenhado. Cabelinho penteado e a mão no dinheiro. E qual que era a última coisa que a minha mãe falava comigo quando eu ia sair? Raquel, eu vou olhar ela, não vai perder esse dinheiro, hein? Se você perder esse dinheiro, quando você voltar, a gente acerta as contas. Então, eu tinha que voltar com pão, hora contada, não podia conversar com estranhos, não podia ficar de papo com os amigos, era vapt e vupt, vai e volta. E aí eu ia focada, eu não posso perder o dinheiro, eu não posso perder o dinheiro. Tinha um vizinho que gostava de me encher a paciência de vez em quando, o famoso Paulinho. Teve um dia que eu quase quebrei a bisnaga nas costas dele. Eu acho que eu não quebrei, não. Quebrei? Eu apanhei aquele dia, mas eu quebrei. Irmãos, o Paulinho, misericórdia, ele me irritou. Eu fui e ele na minha cabeça. E eu não posso perder o dinheiro, não posso perder o dinheiro. E o Paulinho lá, aí eu quebrei, mãe, o pão, a bisnaga. Era uma bisnaga desse tamanho. Eu lembro que ele me irritou e eu corri atrás dele. Então, eu devo ter chegado com a bisnaga toda quebrada nas costas dele. E graças a Deus que minha mãe foi misericordiosa e não apanhei. Mas o pão chegou, né? O povo comeu, né? Por que eu estou contando isso? Porque lembra que eu falei que o que minha mãe falava era não vá perder o dinheiro. O título dessa mensagem hoje é não vá perder a salvação. Não vá perder a salvação. Raquel, você está me falando então que crente pode perder a salvação? Sim. Eu estou te falando com todas as letras que você está ouvindo. Todas as palavras.
crente pode perder a salvação, sim. Pode. Quem é que não perde o que falou? Deus. Deus não. Deus não toma nada de ninguém. Deus não tira nada que Ele deu. Minha mãe, eu vou usar o exemplo, viu, gente? Minha mãe me deu dinheiro. E ela falou, vai pelo caminho e compra o tal do pão. Deus te deu a salvação por meio do Filho Jesus e fala, vai e dê bom fruto. Se eu perdesse o dinheiro e chegasse sem o pão em casa, eu ia ter varada. Se você perdeu a salvação no meio do caminho, verdugos te aguardam. Inferno te aguarda. A varada de Deus é essa. Crente pode perder a salvação, sim. Deus não. Deus nunca falha no que prometeu. Ele já providenciou salvação por meio do seu Filho Jesus. Ele já entregou Jesus ao mundo. Ele deu a passagem para o céu. Em João 3,16, lá está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já deu. Deus já deu a entrada para o céu. Deus já entregou nas suas mãos. Deus deu para todo aquele que crê. Romanos 11:29 diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, o que Deus fez, o que Deus deu, o que Deus falou, Ele não volta atrás. Quem volta atrás? Nós. Crente perde a salvação? Sim, crente perde a salvação. E a graça? A graça já foi liberada lá. Jesus. Agora, a Bíblia fala que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e os obedece. Amor. Raquel, então o que você vai pregar? Vamos comigo lá? Hebreus 12:15. Respondendo a sua pergunta. Crente perde a salvação? Sim, crente perde a salvação. Deus não. Deus, Ele não tira a salvação de ninguém. Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Os homens é que correm o perigo de perder o que recebeu. Hebreus 12:14. Vou ler lá. Cuidem que ninguém... Eu falei 12:15, né, gente? Vamos lá. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. O que está escrito lá? Cuidem que ninguém seja excluído? Não. Cuida que ninguém se exclua. Se excluir é você sair de algo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Há dois grandes vilões, há dois grandes ladrões da salvação. O primeiro, e vai estar lá em Hebreus 12:14, por favor. O primeiro grande ladrão da salvação é a falta de perdão. E o segundo é a impureza. Olha o que diz o versículo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós sabemos que existem dois grandes ladrões da salvação. Um é a falta de perdão, o outro é a impureza, a falta de santidade. Mas hoje nós vamos falar da falta de perdão. Eu gostaria de falar hoje sobre a importância do perdão. Porque, irmãos, às vezes nós estamos dentro da igreja em
crente, a gente faz tudo direitinho, a gente se santifica, mas a gente não libera perdão. E se a gente não libera perdão, a gente está indo a passos largos para o inferno. Não é assim. O perdão é muito profundo. Embora eu tenha colocado o título dessa mensagem, não vá perder a salvação, eu também colocaria como a profundidade do perdão. O perdão é o elo, junto com a santidade, que vai nos dar entrada no céu. Porque Jesus é a porta, mas eu não posso entrar com a bagagem da impureza e nem com a bagagem da falta de perdão, da raiz de amargura. Eu li um livro, estou lendo um livro, Movidos pela Eternidade, é um livro muito bom, do John Bevere, que também escreveu A Isca de Satanás. Se vocês puderem ler esse livro, eu acho que é muito interessante ler esse livro, porque ele vai falar um pouquinho sobre a eternidade, nos dois âmbitos, a eternidade. No inferno e no céu, ele foi muito inspirado pelo Senhor. Mas eu gostaria de usar algumas frases dele. Eu vou usar essa frase, olha: se uma pessoa não consegue perdoar, ela não está ciente da realidade do inferno e não compreendeu o amor de Deus. Se uma pessoa não consegue perdoar, ela não está ciente da realidade do inferno e não compreendeu o amor de Deus. Irmãos, se nós não cuidarmos bem do que recebemos, nós podemos sim perder a salvação. A responsabilidade da salvação é pessoal. Hebreus 2:1, vou falar rapidinho sobre a responsabilidade. A responsabilidade é pessoal. Quando você fala assim, Raquel, porque você tem tanta certeza que o crente pode perder a salvação, eu vou usar só alguns textos. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus 3:12, o que fala lá? Hebreus 3:12, acompanha comigo, a gente vai ler muito, tá? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Eu quero trabalhar esse incrédulo aqui como não crer na palavra. E se você e eu não crermos no que eu estou falando aqui agora, que é a palavra de Deus, isso pode nos afastar do Deus vivo. Alguém afastado do Deus vivo, na eternidade, é alguém no inferno. Em Hebreus 6:11, o que fala lá em Hebreus 6:11? Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza de esperança. Eu preciso ter a prontidão. Prontidão para quê? De obedecer. Hebreus 4:1. A responsabilidade é pessoal. Cada um tem que ter sua responsabilidade. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. E qual que é a única forma disso? Obedecendo a palavra de Deus. 4:11, por favor. Portanto, esforcemo-nos, olha a responsabilidade pessoal, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, a vida eterna, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Olha só, se nós pegarmos Hebreus 23, vai lá, Hebreus 10:23, nós vamos dar sequência até o 35, tá bom? Olha só, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Deus é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não
deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que o recebemos, o conhecimento da verdade, stop. Se continuarmos a pecar deliberadamente, o que é isso? Eu sei que é pecado, eu já tenho consciência de pecado e eu continuo fazendo. Isso é deliberadamente. Eu sei dos riscos que eu corro e eu continuo fazendo. Pecar deliberadamente é isso. Eu tenho consciência, eu já sei. Porque, irmãos, às vezes a gente peca sem saber, não é? Você quer ver? Eu sou uma pessoa que, há um pouco tempo atrás, eu descobri que eu era extremamente orgulhosa. Eu não sabia o que era orgulho. Vocês acreditam que eu não sabia o que era orgulho? Gente, eu não sabia, diante de Deus. Quando eu comecei a estudar sobre orgulho, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Pensa numa pessoa podre. Podre, câncer. Eu falo que eu estava com câncer do orgulho e não sabia. A doença estava lá, o pecado estava lá, e eu não sabia, gente, eu não sabia. Eu comecei a estudar sobre orgulho. Eu falei, gente, espera aí, o negócio aqui é feio, está em estado terminal. E aí, consciente, eu comecei a estudar pela palavra de Deus a cura para o orgulho. Mas e aí, como é que é isso, Raquel? É todo dia, né, gente? Até hoje eu estou estudando e cada dia que eu estudo mais ainda eu sei tanto que eu preciso, né? Porque, enfim, aprendendo com o nosso Mestre Jesus, né? Que é manso e humilde de coração, a gente vai aprendendo a palavra e a gente não tem noção do quanto o orgulho é silencioso e do quanto ele é um câncer que lá dá raiz. O bicho é, né? Aliás, o orgulho, para quem não sabe, é o pai de todos os pecados, tá bom? Não é? Tá. Até a Igreja Católica fala isso, né? É o que está mais perto do inferno. A pirâmide lá. Irmãos, se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, a partir do momento, antes eu não sabia o que era orgulho, e não mesmo, gente, de verdade. Estava pecando, todo dia. Toda hora, todo instante. Mas aí eu comecei a descobrir o que é orgulho. Se eu continuar pecando no orgulho, é deliberado. Não é advogado, é deliberado, né? E aí, eu tenho que ter a punição por isso, não é isso? Assim funciona. Então, quando eu descubro um pecado, eu detecto um pecado, eu tenho que trabalhar para não cometer aquele pecado. Pode deslizar? Pode deslizar, mas aí você, perdão Jesus, perdão aí, vamos começar a rota de novo e tal. Aí, olha só, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, lembre, conhecereis a verdade vos libertará. Eu estava preso por orgulho, não sabia, estava lá. Conheci a verdade, estou conhecendo a verdade, e cada dia que passa eu estou liberta dessa verdade, correto? Em nome de Jesus. Então, já não resta sacrifício pelos pecados. O que está falando ali? Você conhece que é pecado, você sabe da responsabilidade, você sabe tudo. O sacrifício de Jesus não resta para você, não resolve para você, porque você já sabe. Vocês entenderam? Você já conhece a verdade. Aí eu estou falando para crente. Você já conheceu, parêntese, porque se você não é um cristão, se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem que fazer, porque se não fizer, você está lascado, o inferno te espera. Mas agora, se você conhece Jesus, você vai entender comigo que se você não guardar firme essa promessa, e se você não seguir em obediência, se libertando pelo conhecimento da verdade, se não guardar bem a salvação, não é o céu que espera, é o inferno também. Tá vendo? Como que é sério? Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus.
Quem é inimigo de Deus? Quem conhece a palavra, mas não obedece a palavra, se constitui inimigo de Deus. Lembra que a palavra diz: vocês são os meus amigos, porque vocês me obedecem. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou os pés no Filho de Deus. Ou seja, você sabe a verdade, você sabe como funciona. Você não obedece, eu não obedeço, eu piso no Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Vivemos na graça, sabemos a verdade e ignoramos? Está pensando o quê? Não vai ter juízo para nós? Pois conhecemos aquele que diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. A verdade é que se eu não guardar a fé, eu vou ser julgada pelo Senhor. Então, 1 Coríntios 9, 24 a 27. E Paulo fala uma coisa interessante. Gente, nós estamos falando do Paulo, top dos tops. Não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como alguém que corre sem alvo, e não luto como quem esmurra no ar. Ele tem foco, ele tem propósito. 27, por favor. Mas esmurro o meu corpo. Paulo esmurra o corpo do outro? Não. Paulo fica criticando o outro? Não. Paulo esmurra o próprio corpo. E faço dele o meu escravo. E aí eu acho linda a humildade de Paulo. Paulo vira e fala assim: para que depois de ter pregado aos outros, porque ele era o pregador, vocês se lembram de Paulo? Porque depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Paulo está dizendo: crente perde a salvação. Inclusive eu, que já fui até não sei quanto céu lá. Não importa o tanto de experiência que você e eu tivemos com Deus, se nós não guardarmos até o último dia da nossa vida, no último fôlego que Jesus segurar na nossa mão, se a gente não guardar a obediência à palavra, a gente pode perder a salvação. E não importa quantas vidas você ganhou para Jesus, o tanto que você fez. A questão é que Deus é justo juiz em todos os aspectos. É igual para todo mundo. Deus não está interessado no tanto que você faz. Porque eu vou falar uma coisa para você: Deus usa todo mundo para trabalhar para Ele. Todo mundo. A salvação depende da obediência. E aí, nós poderíamos falar muitos outros textos, mas vai lá para mim em 2 Coríntios 6, 1. Eu quero enfatizar isso hoje, apesar de eu querer pegar bastante no perdão, mas Deus está me levando a falar sobre isso, provar para você que crente perde salvação. Isso é por amor a você, por amor a mim. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não receberem em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus? É você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vir aqui, exercer seus dons, falar que é crente, tomar posse da cura, tomar posse da prosperidade, tomar posse das bênçãos, fazer o seu melhor aqui como pregadora, como ministro de louvor, como tocador, mas não andar em obediência. Isso é receber em vão a graça de Deus. Porque quando já que estamos falando de perdão, eu faço tudo de crente, mas eu não libero perdão, eu estou recebendo em vão a graça de Deus. Porque se eu não libero perdão,
se eu não limpo meu coração, se eu não sou uma pessoa que a modo de Cristo perdoa, no dia do juízo final, Jesus vai falar comigo: afasta de mim, porque eu não te conheço. Fez tudo em vão. Então eu vou dizer para você, irmão, essa não é vontade de Deus, nem para mim, nem para você. É melhor você ficar sentado no banco a vida inteira, santificado e perdoando toda hora, 70 vezes 7, do que você fazer e acontecer na obra do Senhor, sem perdoar e sem se santificar. Você não vai para o céu. E eu preciso falar para você isso, porque eu amo você. Eu quero que você viva as maiores delícias da eternidade. Essa vida vai passar, gente. Isso aqui vai passar. Eu quero que você seja próspero nessa vida, mas eu quero que você vá para a eternidade, porque lá é prosperidade em todos os aspectos. Você precisa perdoar. Você precisa se santificar. Você precisa aprender. Eu preciso aprender como tratar as pessoas ao modo de Deus. Nós precisamos rever os nossos conceitos de crente. Porque você pode estar dentro da igreja, fazendo e acontecendo, e indo para o inferno. E eu não quero que Deus chegue para mim e fale assim: Raquel, eu te dei a palavra e você não passou o que eu tinha para dizer. Crente, o que te espera? É o céu ou é o inferno? A raiz de amargura é o grande vilão da salvação, porque nos impede de liberar o perdão. E uma vez que negamos a liberação do perdão, Deus também não pode revelar a sua misericórdia sobre nós. Deus não pode nos perdoar. Deus não pode revelar a misericórdia dele sobre quem não perdoa. Ele não pode. Não é que ele não queira, ele não pode. Por que ele não pode? Porque se ele agir assim, se Deus liberar perdão para quem não perdoa, Deus estará indo contra a palavra dele, que diz que tudo que o homem plantar, isso vai semear. Deus estabeleceu isso em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Então, se eu planto falta de perdão, Deus falou que eu ia colher o quê? Falta de perdão. Ele não me perdoa. Porque ele não quer? Não. Porque eu plantei falta de perdão. Entendeu? Se eu deixo raiz de amargura entrar no meu coração, a lei de Deus já foi estabelecida que vai nascer fruto de raiz de amargura. E Deus não pode fazer nada. Porque Ele é justo. Ele obedece às próprias palavras. Deus não muda contrato, gente. Então, como é que a gente não libera perdão e tem a cara de pau de chegar diante de Deus e falar: me perdoa os meus pecados? Talvez você não sabia disso. Mas não adianta nem pedir perdão, filho. Não vai ter jeito. Entendeu? Não vai ter jeito. Ainda que Deus queira perdoar todos os homens, se o homem não perdoa, o mesmo não pode desfrutar da graça de Deus. Se o homem não perdoa, ele não pode desfrutar da graça de Deus. Em nome de Jesus, se enquanto você está me ouvindo, você está lembrando de algumas pessoas, de algumas situações, de algumas questões que precisam ser resolvidas, o Espírito Santo está te trazendo à luz. Em nome de Jesus, resolve esse negócio logo, porque o que está em jogo é a sua eternidade, meu filho. O que está em jogo é a sua eternidade. É uma vida com Deus. Os discípulos, em nome de Jesus, eu quero trazer para vocês. Os discípulos, Jesus ensinava para uma turma. E aí, quando os discípulos iam para casa com Jesus, eles falavam assim: Jesus, me explica aquilo. Em nome de Jesus, eu desafio você, que está me ouvindo agora.
Depois que essa mensagem terminar, que você for para sua casa, ou você que está em casa, depois que você ouvir, vai para o seu secreto, fala: Jesus, me explica aquilo, no meu contexto. Onde é que eu preciso mudar nessa situação? O que eu preciso de liberar? Com quem eu preciso conversar? O que eu preciso consertar? Irmãos, porque a gente fere e é ferido o tempo todo. É ou não é? É o tempo todo, gente. A gente é gente, a gente vive com gente. É no trabalho, é na escola, é em casa, é na igreja. É ou não é? Mas ninguém é de ferro. A questão é que não importa o tanto que você é ferido, importa o tanto que você perdoa, 70 vezes 7, o tempo todo. Perdão, perdão, perdão. Perdão é amor para o outro? Não, perdão é amor a você mesmo. Se você levar em consideração que se eu liberar o perdão para você, eu vou para o seu, eu estou amando a mim mesma, não? Pensou? Gente, é muito sério. Você já pensaram num negócio desse? Fulano me chateou, tal. Eu fico com aquela pessoa guardando. Não perdoo, não perdoo, não perdoo. Aí chega na eternidade e pensa. É sério, eu estou rindo, mas é sério. Aí você chega na eternidade e fala assim: ai, eu fiz tudo, né? Glória a Deus. Aí chegou lá, Senhor. Aí o nome do fulano na telão da sua vida. Aí você vira para Jesus e: hã? Até aqui? Até que não, filho. Você nem tem lugar aqui. Fora. E é perigoso o fulano que você não perdoa passar perto de você e falar: ô Senhor da glória, que bom estar no seu reino. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que quem você não perdoou pode ir para o céu e você ir para o inferno porque você não perdoa? Mateus 6, 14 e 15 vai falar algo interessante. Mateus 6, 14, o próprio Jesus fala: a falta de perdão gera sofrimentos nessa vida e separação de Deus na eternidade, porque a essência do reino de Deus é o perdão. Olha só, Jesus ensina a orar e depois que ele ensina a orar, Jesus dá uma explicação. Jesus fala assim: olha, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Então, existe uma condição, né, advogado? Existe uma condição para receber perdão, né? Se perdoarem as ofensas, o Pai Celestial também vai perdoar. Ó, receber perdão de Deus é condicional, tá? Falei certo? Condicional. Se você perdoa, você recebe. Agora, vamos lá. Parece que os discípulos não devem ter entendido direito, aí Jesus vai e desenha. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ah, mas o Pai Celestial não perdoará as ofensas que você fez para o outro? Não. Sabe o que Deus faz? Eu amo um versículo eu vou ver se eu lembro. Eu amo um versículo que fala assim que Deus, Ele é juiz dos órfãos, Ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas, e Ele é refúgio para os aflitos. Sabe o que é isso? Que Deus fala assim: Raquel, você não perdoou fulano? Não. Eu pego a causa de fulano. Perdoa ele, não? É mesmo? Então você me ofendeu, viu, Raquel? Você me ofendeu muito. Nasceu no pecado. Você pensa que você é o quê, Raquel? Você lembra lá daquela dívida que você tinha comigo, a dívida que eu paguei? Meu filho pagou para você, Raquelzinha, você lembra? Sua ingrata. Perdoou fulaninho? Não? Esquece. Eu não te perdoo. Você já pensou Deus virar para você e falar assim: eu não te perdoo pela ofensa não que você fez com fulano, mas eu não te perdoo pela ofensa que você fez para mim? A Bíblia diz que Deus não se lembra dos nossos pecados, mas tem um momento em que Deus não só se lembra, como Ele se recusa a perdoar.
exatamente no momento em que eu me recuso a te perdoar como irmã. Aí Deus, Raquel, você acha que você é alguma coisa? É mesmo? Perdoa ela, não. Sua dívida agora é comigo, tenta pagar. Tenta pagar sua dívida comigo, Raquel, tenta pagar. Em outras palavras, se você, Raquel, não entrar no meu reino de perdão, como o meu filho Jesus fez por você, como eu fiz por você, você vai para o reino de Satanás, porque no meu reino não entra gente ingrata. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Vocês entenderam como é que é sério esse tal de perdão? Vocês entendem a profundidade desse tal de perdão? Não se trata de só de perdoar para viver uma vida legal nessa vida, não é isso, gente. É isso também. Mas perdoar está mais ligado à eternidade do que a essa vida. Entendem? Sabe o que nós temos que fazer? É por isso que Jesus fala, gente, é 70 vezes 7, essa vida aqui vai passar. Suporta, perdoa, libera o outro, porque mais importante do que as ofensas que você vive nesse mundo caído, e eu vou dizer para você, nesse mundo caído, nesse mundo em que está todo mundo contaminado pelo pecado, nesse mundo em que a gente luta contra o pecado o tempo todo, todo mundo vai ferir a gente uma hora da vida, e a gente tem que perdoar. Porque, gente, ninguém é perfeito e a gente também vai ferir, gente. A gente não fere. Fere até sem saber que feriu. Queridos, perdoar é libertador, mas dói. Perdoar dói. Se Deus entregou o seu único filho para sofrer as consequências e morrer em nosso lugar, por que não podemos sofrer no processo do perdão? Sabe, queridos, Jesus sofreu a dor necessária para nos perdoar. Ele foi humilde o suficiente para sofrer as dores necessárias para nos perdoar. Nós também precisamos sofrer as dores necessárias para liberar o perdão, quantas vezes for preciso, por amor a nós mesmos. Você quer ser feliz? Quer viver a eternidade com Cristo? Libera o perdão. Caso contrário, o que nos aguarda é o inferno. O fogo eterno está disponível para quem deliberadamente se recusa a perdoar. Não para quem está se esforçando para liberar o perdão. Por quê, gente? Porque liberar perdão dói, gente. Mas Jesus sofreu as dores para liberar o perdão para nós, não foi? E que a gente também não pode sofrer dor. Ok? Então, como se libera o perdão? O que fazer uma vez que eu estou tão ferido? Porque, a gente se fere, não é verdade? Como é que eu vou fazer, então, para liberar o perdão? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Negue-se a si mesmo. O problema número 1 que nos impede de liberar o perdão e dói tanto a ofensa sofrida é o orgulho ferido, o ego machucado. Irmãos, a gente fica com o nosso orgulho ferido toda vez que alguém magoa a gente, isso dói. Mexer no orgulho da gente dói. O ego, sabe? Porque a gente gosta, sabe, da aprovação das pessoas. A gente gosta de ser soprado pelo que as pessoas dizem, não é mesmo? Ah, você é tão linda, você é tão legal, eu gosto tanto de você. Aí infla o nosso ego. Mas alguém vira pra gente e fala assim, você não fez isso bem. Ah, murcha o ego, né? Estoura o ego, feriu o orgulho. E aí, quando é que eu sei que eu sou orgulhosa? E agora eu posso falar, né? Porque eu não sabia, agora eu já estou sabendo os sintomas do orgulho, né? Alguém me falou uma coisa, eu não gostei. E eu, ao invés de parar, pensar e entender que tudo que o outro fala para mim, eu preciso dar o direito da interpretação, da observância, de tentar olhar com os olhos do outro. O quê? Como você ousa falar isso comigo? Orgulho? Ego. Porque quando é elogio, eu até me abano, né? De calor, das emoções. Mas quando é uma crítica, eu não posso receber. Orgulho, prepotência, arrogância, ego inflado. E aí Jesus nos convida a quê?
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Gente, Jesus, Filho de Deus, santo, enviado do céu. Chamaram ele até de Beelzebu. Vocês viram ele brigando por causa disso? Chamaram de comilão, Beelzebu, filho da prostituta. Tem crente que se falar da mãe dele, ele encaixa pra cima. Orgulho, prepotente, arrogante. Falaram mal da mãe de Jesus, gente. Falaram mal do ministério de Jesus. Criticaram como Jesus curava. Gente, meu Deus do céu, já pensou? Criticavam como Jesus curava. E ele estava nem aí, estava ministrando, amando, perdoando. Afinal de contas, ele sabe muito bem como é que é a moeda do céu. A questão é o seguinte: negar a si mesmo é deixar o orgulho de que estou certo e aderir à mentalidade, à postura de Cristo. Negar a si mesmo é deixar o ego, deixar o eu parar de crescer. Lembra o que João disse? João Batista que disse que Jesus cresça e eu diminua. João Batista estava dizendo: eu sei, eu reconheço que eu tenho ego, eu sei, eu reconheço que eu tenho orgulho, mas que esse ego meu seja diminuído, que esse orgulho seja diminuído e cresça Jesus, a mentalidade de Cristo, a mentalidade do céu, a mentalidade do reino, onde todas as pessoas podem falar o que quiserem falar a meu respeito. E eu, sabiamente, como Cristo, saberei fazer a filtragem disso. E andarei em perdão. E qual é a recompensa do perdão? A recompensa do perdão para essa vida é a leveza, queridos. Saúde física. Você sabia que muita gente é doente hoje porque não libera perdão? Eu não vou ler lá com você, mas eu me lembro, sabe do quê? Mateus 18, 34 a 35. Eu estou quase terminando, gente. Eu vou terminar isso aqui. Mateus 18, 34 a 35. Isso é importante. Conta a história Jesus conta uma parábola, tá? Do juiz incompassivo, do credor incompassivo, não é juiz não, do credor incompassivo, ou seja, um que devia muito. E aí, eu acho muito importante a gente lá dar uma lida, né? Vamos lá dar uma lida? Mateus 18, gente, eu acho que Deus está liberando algo aqui especial, amém? Um conhecimento, como Ele sempre faz, amém? Então, vamos entender isso aqui. Isso é importante que a gente entenda, muito importante. Vamos receber isso aqui. A parábola do credor incompassivo, Mateus 18, do 23 em diante. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. A humildade desse moço aqui. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Uma dívida impagável, o Senhor perdoou. Todas as vezes que Jesus conta uma parábola, Ele está contando como funciona o reino dos céus, ok? Todas as vezes que você vê uma parábola, Jesus está mostrando como é que é a visão de Deus. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha só, o cara lá devia 10.000 talentos, o primeiro servo. Esse outro devia 100 denários, só isso, hein? Deixa eu ver. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Olha que memória curta. Gente, ele estava diante de um todo grandão lá, o senhor, com uma dívida de 10.000 reais, a esposa acorrentada, os filhos tudo acorrentados para ser preso. E ele chorando lá, diante daquele senhorzão lá: perdoa minha dívida, me ajuda, eu pago tudo. Aí ele encontra um que está devendo só 100.
E, gente, lá no primeiro texto, aqui a parábola não conta que o rei lá, que ele devia, pegou no pescoço dele e partiu para a briga, não. Mas você percebeu aqui que ele parte para a briga? Percebe? Jesus não partiu para a briga com você, Deus não partiu para a briga com você, Deus não te agride em momento nenhum. Por que a gente tem que agredir o outro? Por que a gente tem que agredir quem nos feriu? Por que a gente tem que se levantar e ferir e humilhar? Ser arrogante, usar palavras grosseiras, falar mal. Continuando. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Como é que esse indivíduo ia saudar a dívida, gente? Ele estava na prisão, né? Vendo os seus companheiros, aqui eu lembro da nuvem de testemunhas. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Talvez você e eu estamos nessa vida aí de falta de perdão. Tem uma nuvem de testemunha olhando para você, vem tudinho. A conta vai chegar, tá? A conta vai chegar. Você pode esperar que a conta vai chegar. Talvez seu ministério está indo bem, você está indo avante, que conta que chega nada, eu sou filhinho do papai, filhinha do papai, mas você está maltratando os outros, está falando mal dos outros, está brigando com os outros, não está liberando perdão, tem uma nuvem de testemunho olhando para você, a conta vai chegar. 21, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Por favor, coloca aí no 34. O entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí o 34, depois nós vamos ler o 35. Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Sabe quem são os verdugos? Quem são os torturadores? São os carrascos. Os carrascos são as pessoas que elas são levadas para poder trazer sofrimentos físicos e aplicar e executar em caso de sentença de morte. Aqui nessa terra, deixa eu contar um negócio para vocês. A falta de perdão, pode colocar aí por gentileza. A falta de perdão faz com que o Senhor, Deus que nos protege, nos entregue aos torturadores, aos verdugos. No mundo espiritual, sabe quem são os torturadores e quem são os verdugos? Os demônios. Eu vou repetir isso. Não presta atenção lá na música, não. Presta atenção aqui. A falta de perdão faz com que o Senhor Deus, que nos protege, nos entregue aos torturadores, aos verdugos. Sabe quem são os torturadores e os verdugos no mundo espiritual? Os demônios. Raquel, mas eu sou crente, está perdoando? Tá não, vai ser entregue para os demônios. Sou do altar, está perdoando? Não está não? Torturadores já foram liberados para a sua vida. Para essa vida e para a eternidade. Vou te explicar um pouquinho sobre essa parábola. A falta de perdão trouxe para esse moço da parábola, e é o que acontece, doenças físicas. Por quê? Porque ele foi para ser torturado pelos verdugos. Gente, torturado dói, não dói? O que faz doer no corpo? Doença. Falta de perdão faz a pessoa ter doenças físicas e psicológicas. Faz a pessoa ficar aprisionada psicologicamente.
Ah, mas é coisa do acaso, é coisa do coração. Não é coisa do acaso nem do coração, é coisa espiritual. Você não perdoou, demônios estão liberados para te torturar. Simples assim. A falta de perdão também traz aprisionamento emocional. E a falta de perdão traz uma situação financeira travada. Eu vou repetir isso, que você sabe que eu gosto de falar de dinheiro, né, gente? Eu gosto de falar de finanças. A falta de perdão traz situação financeira travada. Pense nesse carinha aqui, esse servo aqui. Ele devia uma quantidade muito maior do que o outro que ele não perdoou, certo? O Senhor perdoou a dívida dele, correto? Ali ele estava preparado para prosperar financeiramente, concorda? Poxa vida, é tão bom quando alguém libera você de uma dívida. Eu já vivi isso na minha vida, né? Alguém já me liberou de dívida. Falou assim, irmão, se você está devendo alguma coisa, vai orando, vai orando. Quem sabe Deus toca no coração dessa pessoa, ela te libera. Deus fez esse milagre comigo várias vezes. Eu chego, eu quero te pagar. Não, eu sei que você quer, mas eu vou te abençoar com isso. Eu já vivi isso muitas vezes. Jesus. Gente, só que a falta de perdão faz com que a vida financeira da pessoa, para essa vida, seja travada. Porque ela não está liberando perdão, ela não está vivendo uma vida de honra às pessoas, ela não está fazendo o que tem que ser feito para o próximo, a exercer misericórdia com o próximo, e por ela não estar fazendo isso, o Senhor manda os verdugos para quê? Para atormentar na vida financeira também. Vai pagar, vai ficar preso. E agora, sabe aquela dívida? Você não você vai ficar com ela lá, rolando. Tem muita gente com vida financeira travada porque não está liberando perdão, não está sabendo como tratar as pessoas, não está sabendo como honrar, está causando raiz de amargura na vida do outro, está se privando da graça de Deus. Falta de perdão, e Deus quer te libertar hoje. E a falta de perdão, além de trazer doenças físicas para essa vida, situação financeira travada para essa vida e aprisionamento emocional, porque tem gente que por falta de perdão até se trava, não consegue romper. Verdugos estão te perturbando. Estou falando para crente também, principalmente, porque ele tinha, lembra, esse cara aqui, ele tinha recebido perdão. E aí, vai lá no outro versículo. No último versículo, por favor, no 35. Mateus 18, 35. Jesus conta essa história para essa vida, certo? Olha como ele termina. Aí eu arrepio. Que ele fala assim, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração, não é de palavrinha não. Porque tem gente que, misericórdia, eu perdoo e o coração está... De coração, porque Deus vê coração, seu irmão. Sabe o que Deus está falando aqui? Jesus está falando aqui nessa parábola. Ele está falando assim, ei, se você não perdoar, você vai ser entregue para Satanás por resto da vida lá. Você vai viver morte eterna. Os verdugos vão te atormentar e você vai para a prisão. Sabe que prisão é essa que Jesus está falando? A prisão é eterna, gente. A condenação é eterna. Por que Jesus faz isso? Porque ele é mau? Não. Porque, Jesus vira e fala assim, que é isso? Eu vou sofrer no seu lugar. Eu vou morrer morte de cruz para perdoar você. E você não perdoa o seu irmão. Você acha mesmo que você vai ficar no meu reino, que é um reino de amor? A base do reino de Deus é de perdão? Você está de brincadeira comigo? Gente, o reino de Deus, a base é de amor, a base é de perdão. Nós só vamos fazer parte do reino porque Deus nos perdoou por meio do seu Filho Jesus. Jesus sofreu, Jesus pagou a nossa conta, agora a gente não pode pagar a conta do outro. A gente não pode sofrer um pouquinho por causa do nosso orgulho ferido e reconhecer que a gente não vale nada mesmo, que se você falou mal de mim é pior, eu sou pior do que você falou. Jesus sabe. Por quê? Por quê? Qual que é a recompensa de perdão?
para essa vida, leveza, saúde física e emocional, comunhão com Deus e graça para o convívio entre as pessoas. Leveza, saúde física e emocional, comunhão com Deus e graça para o convívio entre as pessoas. Exercício do seu propósito com a aprovação e a companhia do Pai. Isso para essa vida, uma vida próspera, amém? Porque você perdoa, Deus está lá, deixa eu abrir mão para esse filho que ele perdoa, gente. Esse é dos meus, eu posso abençoar. E para a eternidade? Para a eternidade, garantia de ser cidadão do novo céu e da nova terra, onde todos os habitantes serão repletos unicamente da glória de Deus. Não haverá barreiras, não haverá facções, não haverá rejeições, não haverá ofensas, não haverá disputas, não haverá absolutamente nada de procedência maligna, onde cada eleito poderá desempenhar seu papel e desfrutar do fruto do seu trabalho. A eternidade nos espera, queridos, a eternidade nos espera. Então vamos perdoar. Por amor a Jesus nós podemos perdoar. Por amor às nossas vidas nós podemos perdoar. Colossenses 3:13, nós vamos ler apenas mais 2 versículos e nós vamos orar. Colossenses 3:13 diz o seguinte, por favor. Você vai perceber que todas as vezes que a Bíblia fala de perdão, ele sempre aponta para Jesus, como o Senhor. Por quê? Porque essa é a nossa base de perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Gente, tem algo especial nisso. Sempre teremos queixas uns contra os outros, porque ninguém é perfeito. Gente, ninguém vai nos agradar 100%, não tem jeito. Mas a Bíblia diz que nós temos que perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Um exercício muito legal, quando você tiver queixa contra alguém, você busca uma qualidade naquela pessoa, porque ninguém é totalmente ruim, ok? Todo mundo tem uma qualidade. Busca qualidade naquela pessoa e no lugar daquela queixa, coloca uma qualidade. Você vai ver como seu orgulho vai ficar ferido. Mas é você que se fere. Você fala assim, não, fulano é bênção, fulano tem uma qualidade. Porque Deus deu uma qualidade para cada pessoa. Então, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Está falando para crente. Como é que você foi perdoado pelo Senhor? Você era terrível. Você não merecia nada. E Jesus, o Senhor Deus, te perdoou por meio de Jesus Cristo. É assim que você tem que perdoar. E por último, eu quero terminar com a oração que Paulo faz. Lá em Filipenses 1, 9 a 11. Glória a Deus, amém. Aleluia. Todas as vezes que você for falar de perdão, você não pode mais falar de perdão como se fosse uma coisa superficial. Quando você for falar de perdão com uma pessoa, fala assim, olha, perdoa, porque a sua eternidade está em jogo. Viu? É a sua eternidade que está em jogo. Está bem claro isso? Se você sair daqui sabendo disso, que eu tenho que perdoar porque está em jogo a sua eternidade, é simples, eu vou só repetir mais uma vez. Se você quiser uma vida com Cristo no céu, você vai perdoar. Se você quiser uma morte eterna, onde verdugos vão te atormentar a vida inteira, a vida não, né? O tempo todo. E, gente, a miséria no inferno é tão grande, que vocês lembram lá do Lázaro e do rico? A miséria do inferno é tão grande que nem água tem lá. Só fogo que queima, nem é esse fogo normal que a gente conhece, que serve para cozinhar comida, não, gente. É fogo de enxofre. Fogo de enxofre, diz que eu nunca cheirei enxofre, mas diz que o enxofre nessa terra já tem um cheiro horrível. Alguém já cheirou enxofre aqui? Pois é, lá fala que é fogo de enxofre. Não é aquele que a gente faz comida. Diz que só o cheiro daquele trem é de matar. O inferno é isso. Se quiser, né, fazer companhia para Satanás lá, não perdoa. É tipo isso, em nome de Jesus. Aqui só terão corações que perdoam, amém? Cheios de Deus. E essa é a minha oração. Vamos lá, oração de Paulo. Filipenses 1, 9 a 11. Filipenses 1, 9. Esta é a minha oração.
que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor. O céu é melhor, amém? O céu é melhor, o céu é infinitamente melhor. Por isso o perdão é melhor. Aleluia. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém. Vamos orar? Aleluia. Fica de pé. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. 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 Oh, Senhor. Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Eu sei que Deus te falou alguma coisa. Vai falar, vai continuar falando. Ora aí, você que está na sua casa, ora. Peça ao Senhor que te dê atitude. Aliás, tem atitude, porque o Senhor já te deu uma instrução, amém? Mova no sobrenatural, mova pela fé. Libera o perdão pela fé. E sofre a dor disso aí, que Jesus já sofreu a dor por você. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para perdoar, sofre para que você tenha a eternidade. Vai e perdoa logo. Não existe eu estou pronto para perdoar, gente. Isso não existe, não. Você tem que estar pronto para ir para o céu. Para perdoar, você tem que perdoar o tempo todo. Perdoa, 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 perdoa. Em nome de Jesus. Mateus 9,43 diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca acaba lá no inferno. Mas na eternidade, gente, é só gozo constante, é comunhão, é a bênção do Senhor. E você foi chamado para a eternidade, amém? Você foi chamado para a eternidade. Jesus já pagou um preço por você. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. E você vai ter aquele coração mais perdoador. E em nome de Jesus ser aceito no reino dos céus. Eu, em nome de Jesus, terei o coração mais perdoador. Porque nós somos cidadãos do céu. Você aí na sua casa, em nome de Jesus, vale a pena a gente tirar todo o orgulho, todo o ego, para perdoar, para a gente entrar no reino dos céus, amém? Lá na eternidade. Deus, obrigada por essa palavra. Senhor, eu espero que o seu Espírito Santo continue ministrando no coração. E hoje eu só quero pedir ao Senhor, nos ajuda a perdoar, porque nós já sabemos o que precisamos fazer. Nós queremos o céu, nós queremos a eternidade, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, as pessoas que vieram à nossa mente, que nós possamos ir, conversar, liberar perdão, liberar, Senhor, se falamos aquilo que não podíamos ter falado de forma errada, Deus, que a gente vá lá, visita essa pessoa, fala palavras de bênçãos e que o Senhor ache graça em nós, nos ensina a liberar o perdão, à semelhança do seu Filho Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, obrigado pela paciência de me ouvir, amém. Glória a Deus. Sai daqui hoje perdoando até a abelha que me ferrou.